Buenas tardes, buenas tardes. Terapia Gerson, terapia Meg, terapia do terapeuta, terapia IA, tantas terapias. Hoje, conversando com um dos meus mestres terapeutas, eu pude observar tecnicamente os efeitos dessa maravilha no corpo da gente. Maravilhas alimentares que também são medicamentos. Medicamentos para situações de emergência. Mas o que me traz no TV Meg, voltando ao ar, TV Meg, diretamente da Costa da Lagoa, no dia de hoje é mostrar para as vadias politiqueiras baratas como deveria ser o acesso da comunidade, em relação a proteção à criança, proteção a idosos e não ao massacre a idosos e a crianças, que é o que elas têm feito, disfarçado de preocupação nos 9 eventos que elas tentaram enganar a polícia. Eu vou começar com essa ilustração aqui, que tem beleza, né? Alguma coisa assim bem simples. O Matheus ganhou isso do amigo e nós estamos de alguém da comunidade que não é delinquente, não é decadente, que realmente é comunidade criativa, que auxilia a família. Então ele ganhou, eu para estimular ele a sair um pouco da oficina e pintar, eu coloquei essa carinha aqui no cogumelo e iniciei uma pinturinha para ele terminar a girafinha. Depois, quando ele terminar, eu vou mostrar. Nesse livrinho, só porque ele ganhou, tem valor sentimental, ganhou desse amigo que não sabe muito como ajudar, mas ele ajudou, trazendo cores, mais beleza. E eu queria me dirigir exclusivamente a Elisete, a Nailde, a Rosângela e a Vitória. A quadrilha de mulheres que atacou a nossa família com denúncias falsas, querendo se beneficiar e usar as nossas crianças para o seu delírio comunista e ostracista e todos os prejuízos que a quadrilha delas tem feito à nossa família, quando montam outras quadrilhas para os ataques, que os ataques ainda persistem envolvendo pessoas que não têm boletins de ocorrência ainda contra nós, para ficar provocando na barca da fofoca, para fazer esperas nos trapiche, para criar conflitos totalmente projetados pelo grupo extremista dessas senhoras. Estando ou não estando perto das crianças, o que elas provocam são esses desafios de maldade contra o idoso e contra as crianças, e também contra a nossa família, visando que o Renato tenha essa doença e visando que o que elas querem é que eu desenvolva todas as doenças do mundo e parta para o abismo, para ficar mais fácil o acesso às crianças, para tirá-las do país, como eu tenho denunciado em todas as instituições, queiram os Ministério Público da Vida entender e acreditar ou não. Porque a questão deles entender ou acreditar também está ligada a mazelas políticas criadas no Estado. Exatamente para tirar a autonomia dos pais. E dar autonomia para quem? Para pessoas irrelevantes? Para famílias acolhedoras que visam a mesma coisa do sequestro legalizado? Para ONGs e abongues infiltradas nas instituições que visam fazer conluios com essas elementas e depois dividir todo o que ele quer? São perguntas. São perguntas, mas a mensagem não pode perder o foco. Se elas quisessem ajudar a família, se elas fossem comunidade consciente, elas agiam em prol das criancinhas e não contra as criancinhas. Trariam mais beleza para nossa família, trariam mais instrução em vez de mais delinquência, mais perseguição política, mais infiltrações em instituições,
mais delírios, que foi tudo que elas fizeram, foram delírios, usando a infiltração naquela delegacia da Lagoa da Conceição naquele momento. E se isso continuar, eu continuarei denunciando sim aqui. Independente do que os nossos amigos que querem regular as redes sociais estão querendo fazer. A história da Meg no Google, ela é uma história contada e narrada por Meg, na perspectiva do que eu estou sentindo, do que eu estou sofrendo, com o que as instituições estão fazendo. Nunca poderei ser barrada, porque é exatamente o que as instituições estão fazendo, não é o que eu estou entendendo. Os papéis estão aí. A virada é necessária para que realmente esse Ministério Público canalha possa proteger tanto a família quanto as crianças. Eles já deram alguns sinais que estão interessados no alinhamento entre os três poderes, alinhamentos do judiciário com o que dizem as políticas públicas buenas, que não são essas políticas ditatoriais, visando realmente o que é melhor para uma criança. O melhor para uma criança sempre vai ser sua família, nunca vai ser o Estado maldito desprovido de conhecimento do que realmente acontece no lugar. Como eu disse, grupos políticos forjaram todas as denúncias contra a família, maldade contra idoso e maldade contra crianças, usando as crianças e idosos para a perseguição política da família. Foi elaborada uma série de notícias falsas forjadas nas mídias. Quem forjou essas notícias falsas? No primeiro momento, aquele delegado responsável por aquela delegacia da Lagoa da Conceição, que eu já citei o nome dele, por ele estar aposentado, temos a imagem dele, não citaremos o nome, mas ele não está livre dos problemas por ter criado notícias falsas contra a família, naquele momento que ele mesmo deveria proteger-nos, e estava orquestrado com aquele grupo infiltrado na delegacia para perseguir-nos. Tivemos em 3 ou 4 mídias floripanas uma série de notícias que desqualificavam a família em relação ao assunto e privilegiavam as bandidas cara de bunda, aquelas cara de bunda, aquelas cara de bandida, falando mal da família. No primeiro momento, tudo que elas falavam e as suas falácias pareceram repercutir. Inclusive agora, quando o delegado-geral da Polícia Civil, o tal Diego Faria, que não é o Ulisses do momento, foi me denegrir com uma prisão sem mandado de prisão, porque ele não tinha um legítimo mandado de prisão, nenhuma busca, nem nada para fazer na minha casa. Quando ele veio aqui, depois foi na mídia, também foi pago pelas essas mídias malditas, esses grupos políticos extremistas que visam desqualificar a família, tentando sempre justificar a invasão na família, invasão nas crianças, invasão na casa, invasão na vida, com esses atos de terrorismo, justificar com essas notícias falsas. Em quantas TVs saiu a última vez essas notícias, eu nem sei, o Serginho acompanhou, ele salvou, e um garoto que está salvando toda a injustiça que está sendo cometida contra os pais, certamente não está muito feliz com as decisões governamentais e judiciárias. Mas a perseguição sobre ele é clara, explícita, concisa, que eles não admitem a nossa revolta com o que aconteceu há décadas atrás. Tudo tentando justificar as invasões pelo grupo de terrorismo que se formou entre as vizinhas, forjado com alguns elementos da própria polícia. Vadias das denúncias
deveriam ter feito menos denúncias falsas e demonstrado mais apoio à família se existisse alguma preocupação com alguma criança. Mas como só havia a preocupação com o sequestro legalizado das instituições e coagir o Ministério Público, eu vou repetir devagar, olhando para a câmera, como eu olhei para a perita judicial e falei bem no meio da testa dela, o que eu falei: senhora, tudo que aquelas mulheres querem é fingir bondade absoluta para um sequestro totalmente ilegalizado dos meus filhos. Não soltaremos, não abandonaremos o cajado da família, o nosso direito constitucional e legal e legalizado pela Constituição Federal de 88, de manter-nos firmes cuidando dos nossos filhos, enquanto que essa segurança pública só deu prova dos seus conluios até agora. E por mais que os delegados se manifestem que todas essas pessoas já foram eliminadas do funcionalismo público, não é suficiente para nós termos confiança nas instituições estatais. E como eu já falei para o meu querido Jorginho Melo, nosso respeitado governador, que muitas vezes tenho chamado ele de bunda mole para que ele acorde sobre os problemas internos que existem na sua administração, nem em 10 anos, nem em 20 anos ele vai conseguir limpar essa corrupção institucional e a pedofilia enrustida e muitas vezes usando instituições de criança para atos inescrupulosos como esse que tem sido acometido Meg e Renato por parte das instituições de Floripa, que não visam nenhum bem para nossas crianças. O que eles visam é todo mal, é toda perseguição, incluindo o Ministério Público a fazer uma pressão explícita, que se ela não parar, eu vou botar o vídeo e reagir aqui na internet do que falou a promotora para mim, atacando a minha instituição de mãe soberana, para querer instituir no judiciário e através das leis positivistas o tal ideologia, sistemas ideológicos, que não é a mãe que tem que se apropriar da educação e da proteção do seu filho. Vai se apropriar quem? Essas polícias de tanga que vieram aqui apoiar os bandidos e as bandidas, senhora promotora? Tá na hora de ter um pouco mais de consciência e conhecimento aí atrás das suas cadeiras do que acontece aqui agora nesse território. Antes de falar besteira de trás de um computador, de trás de uma cadeira, coisas que realmente não pode sustentar. Igual aquele delegado geral que não pode sustentar aquilo que ele falou contra a minha pessoa naqueles atos inescrupulosos de vingança policial, de vingança política dentro da Polícia Civil, que ele estava coordenando, que estava presente o novo delegado da Lagoa, que estava presente o policial que tanto mal tem nos feito, como pôde toda a comunidade presenciar quando eles desembarcaram lá no Trapiche do Lacustre com aquelas 2 viaturas do CORE, um absurdo. Se a comunidade fosse tão tranquila, não deveria trazer o CORE aqui na casa de uma mãe de família? A intenção, a má intenção, a má fé pública foi toda medida ali, naquele momento. Não existem argumentos técnicos, reais, intelectuais para justificar o que foi feito ali. Botar fuzil na cabeça dos meus filhos, invadir a minha casa, transformar-nos em cidadãos emparedados e algemados, como quer dizer uma dessas vadias que criou o tal do @os emparedados para me criticar aí no vídeo anterior, para dizer que estamos sem muitas opções, que estamos emparedados. A senhora que fez esse @ não tem noção de quantas opções que nós temos.
principalmente colocá-la na cadeia. É a melhor opção de todas, senhora, porque a senhora nunca se interessou em dar nenhum apoio para as criancinhas, nem sequer um livrinho de colorir, nem sequer apoio, nenhum apoio. Simplesmente, desde que eu moro na Lagoa da Conceição, essa mulher vulgarzinha pra caramba só se interessa no seu delírio comunista, ostracista e maldade consecutivas, os atos de terrorismo e perseguição dela. Inclusive no dia que filmou os portões da nossa casa, inclusive no dia do terrorismo, que o policial meio bem terrorista, né, correu para os terrenos da outra bandida e orquestraram todo aquele evento sem beleza. Nós somos a família, nós orquestramos beleza, educação filtrada por instituições japonesas, chinesas, instituições de outros mundos que podem acrescentar às nossas vidas, e não esse lixo de educação tóxica, da coletividade tóxica que essas bandidas promoveram no nosso estado durante mais de 30 anos e que hoje nós não queremos expor a nossa criança, que sempre tem ficado conosco, a esse tipo de delírio de educação. Porque conhecemos quem está lá, todas duvidosas, não temos confiança, assim como não temos confiança no Ministério Público, que faz conluios com o Chechetão, né? A última vez que a 10ª Delegacia se reportou a minha pessoa aí nos últimos dias foi porque o Ministério Público pediu para investigar-me sobre estar fazendo crimes contra funcionários públicos, mas não eram funcionários públicos reclamando, era o Chechetão reclamando em nome dos funcionários públicos. Agora o Chechetão, além de querer se apropriar das minhas crianças, também quer se apropriar dos funcionários públicos e do Ministério Público em geral. Tá cada vez pior. Ela acha que ela é a dona da Delegacia da Lagoa. Se o senhor Jorginho Melo, nosso governador, tiver responsabilidade, beleza, ouvir minha fala, o mínimo que ele vai fazer é mandar prender esse Chechetão aí por crimes políticos até que se investigue melhor todas as ações dela lá na delegacia e também lá no setor infantil, quando ela infiltrou aquilo com o dossiê ilegal. É o mínimo que será pedido pelas autoridades se eles quiserem demonstrar para mim que existe algum tipo de segurança pública em Florianópolis. Porque enquanto esse Chechetão passeia por aí como se não tivesse feito nada, esqueçam falar de segurança pública comigo. Que botar 200 viaturas, não sei quantos helicópteros e policiais na minha casa, não quer dizer que nós somos bandidos. Não quer dizer, exatamente como nesse último evento tiveram que engolir em seco, para não ter que engolir muito mais, mas o muito mais vai chegar através das redes, porque é a minha história. E como diz o meu amigo Google, meu amigo YouTube, contra a minha história não existe argumentos de querer calar a minha boca, é a minha história. Ela ainda é minha propriedade. Vocês podem tentar inserir pensamentos, controle do pensamento nas pessoas. Agora, enquanto eu não me deixar controlar, vocês não vão controlar. Não vão controlar um supercérebro. O ser humano não respeita o que ele não teme. Então comecem a temer a verdadeira história da Meg nas redes. É isso que precisa ser dito nesse momento. O respeito vem do medo, então comecem a temer. Os 3 poderes. Porque em nenhum momento eu estou esperando que o seu Francisco de Oliveira Neto me convide para ir lá. Mas todos os dias eu estou pronta para falar com ele. Da mesma forma que todos os dias eu estou pronta para ir na Assembleia Legislativa e todos os dias eu estou pronta para falar com o senhor governador e com qualquer autoridade que tem prevaricado, que tem bagunçado a nossa vida, feito terrorismo estatal contra nossa família, e não é possível consertar o que está feito. Fizeram e pronto. Então vão ter que parar de fazer, o mínimo é parar os danos.
Exatamente como eu escrevi na carta ao juiz, que eu vou ler num futuro breve aqui nas redes. Para um juiz que eu considero, de alguma maneira, que tenha boas faculdades mentais e que, se não tiver também, poderei questioná-lo. Todo juiz é apenas um juiz. Ele não é o dono do mundo. Ele é apenas um juiz. Exatamente, eu sou uma mãe e ele é apenas um juiz. Eu sou a mãe, eu não sou apenas a mãe, eu sou a mãe. Então, mediante entre eu e um juiz, eu tenho mais autoridade que ele sobre essa criança. Controle do pensamento. Quando um juiz aplica programação neurolinguística numa ação infantil sobre o pai preso, ele está tentando controlar o pensamento deste pai. E é abusivo e é estúpido porque este pai não tem a qualificação neurolinguística para deflagrar contra esse juiz. E isso seria a doutrinaria positivista sendo terrorista. O juiz humanístico, ele procura entender, inclusive, linguagem chula, palavrões, palavras que não são enfeitadas como as do direito positivo, palavras do direito real, e entender o contexto geral, o contexto social. Ele procura amarrar todas as pontas antes de sair por aí de trás de uma cadeira proferindo sentenças sem pé nem cabeça. Eu já disse que não estou sobre essa jurisdição positivista, que sou livre por natureza para cuidar do Renato, com a medicina integrativa, com a medicina natural, com a medicina original, com a medicina indígena. Sou livre para cuidar das minhas crianças com a educação originária e não com a educação forjada por um Estado maldito que está estragando gerações e gerações. E eles não podem vir sobre a minha individualidade, não podem continuar o terrorismo. Se insistirem nesse terrorismo, nessa ditadura, vai respingar nos mandatários desse Estado. Não me interessa nos mandatários federais, é desse Estado. E o cara que eu quero conversar no pé da orelha é o Tribunal de Justiça desse Estado. Ah, é funcionário lá do outro cara que não sou eu, não me interessa. Existem todos esses aparatos de leis, existem maneiras de conduzir situações, principalmente como essa, que fomos tão danados por essas bandidas, que não podem ser chamadas de vizinha em nenhum momento, depois de 9 eventos de terrorismo totalmente qualificados e na porta da minha casa, inclusive adentrando para minha casa, invadindo a minha casa, sem nenhuma autonomia de nenhum conceito de beleza ou para fazer aquilo. Nenhuma delas tem nada de bonito se são adictas à pedofilia, se são mulheres, monstros que atacam crianças, idosos e adolescentes com cunho sexual, se são mulheres desprovidas de qualquer moral, no sentido de beleza, de ajudar, de ter as reais, puras e boas intenções, e se são mulheres puramente ligadas com quadrilhas de sequestro internacional. A senhora não pode falar isso. Posso e devo falar, porque todas as vezes que essas mulheres atacam as crianças, elas é que têm que dar explicação sobre as ideologias que elas defendem. Quem está por trás da ideologia delas tem por trás alguém coligado com alguém que tem a ver com esse sumiço do monte de crianças, de escolas. Eu estava vendo a notícia ontem que sumiu uma criança de 1 ano e meio, e nós fomos atacados em 2020, que seria isso que seria feito se nós não aceitasse o condicionamento desse grupo terrorista que nos aterroriza desde 2020, não é? Desde o Xexetão. O Xexetão agia indiretamente lá,
agiu indiretamente com a irmã, agiu indiretamente nesses eventos agora, com Vitória Forte, Sosângela Máximo e com a Anaílde, e age indiretamente através dos programas de TV e delegados, tudo ela age indiretamente. Ela não bota aquela cara de bunda dela para nada, a não ser para fazer os ataques diretos ao Renato e se fingir de vítima, usando leis do feminismo internacional. Que isso já nem são as leis do feminismo nacional, é do internacional. Uma perseguição desse nível sendo qualificada ainda em alguns momentos como vítima, uma mulher que é agressora, abusadora de delegacia, abusadora dos próprios funcionários públicos, que ficam a serviço praticamente dela, enquanto que eu não posso nem usar a delegacia para fazer sequer um boletim de ocorrência, como tenho demonstrado com toda a lucidez e clareza para esta senhora perita, que muitos dos boletins que o Renato pediu para serem registrados, ou eu tenha pedido, ficou só com informes à delegacia, e se nós quisesse, tinha que entrar por boletim online, que quando nós tentamos usar a digitalização também tem algumas barreiras para usar os nossos telefones lá e fazer os registros. Além da demora, além de não aceitar os nossos boletins, existem barreiras humanas que estão infiltradas lá, como eu tenho denunciado na perícia jurídica, em outros momentos que me foram perguntados, como no dia se eu estou fazendo crimes contra os funcionários públicos, onde eu bonitamente, belamente demonstrei que se minha mãe sempre foi funcionária pública, funcionário público tem que ser investigado, denunciado e não é ser paparicado quando está fazendo tudo errado na vida. As questões de obrigatoriedade tóxica, eu posso ter consciência sobre elas. Agora, em nenhum lugar das leis legítimas está escrito que eu sou obrigada, com uma pistola na cabeça, uma porrada no meio da minha cara, a aceitar as obrigatoriedade tóxica que partidos políticos escreveram. Existem maneiras de contestar uma legislação inapropriada, que é esse caso da criança na escola. Uma legislação inapropriada. Sabe o que é isso? É uma legislação que vai contra a família, que vai contra os princípios e vai em favor de princípios que nada tem a ver com a nosso país, nosso estado, nosso modo de vida. Então, nós podemos fazer o quê? Dizer não para isso, educadamente, é claro. E podemos dizer não menos civilizadamente também. Preferimos dizer não educadamente, mostrando os pontos onde essa educação não protege os nossos filhos, onde a exposição à coletividade tóxica é perigosa, principalmente para uma criança que não fez parte desse quadro deplorável de ensino, que no meu modo de vida não constrói seres humanos construtivos em nada, só aberrações, que é o que eu já disse sobre a educação, a minha opinião sobre a educação e o que ela tem feito tanto na vida do Renato ou na minha, que não é a educação autodidata e autônoma que nós dois buscamos independentemente, que é a educação dada pelo Estado. Já falei que é manadas de aborregados, já falei um monte de coisa aí, não vou repetir, porque nesse vídeo a intenção não é falar esse pensamento aí sobre o que pensamos da educação, mas posso criar um vídeo só com o texto os motivos que nós não queremos soltar os filhos para estes professores que não foram testados, não foram qualificados por instituições que nós consideramos sérias. Não é o que o Estado considera sério. Nós pensamos, o Estado pensa o que quiser, nós não vamos pensar igual o Estado. Estamos aqui para contribuir com as autoridades disponíveis a criar leis menos estúpidas e mais qualificadas para proteger os cidadãos de bem, os cidadãos comuns desses grupos de terrorismo que estão sendo forjados em Santa Catarina, que foi feita a lei Stalking para
Quem faz fofoca, quem faz crime, quem bota quadrilha aqui em casa tem que ser preso. Eu coloquei quadrilha na casa de alguém, eu invadi a casa de alguém, eu invadi filho de alguém. Não, uma mulher que nem filhos não tem, invadiu totalmente a Meg, de todas as maneiras. Uma psicopata, como diz Nailde lá. Não é, Nailde? No sistema comunista é assim, eu digo para Meg aquilo que eu sou, né? Então você disse, uma psicopata para mim, e eu lhe devolvo o elogio. Mas não para você, a cabeça da psicopatia é sua irmã, né? Você é só um pau mandado pro terrorismo local. Ela, sim, é uma psicopata de carteirinha. Defensora das ideologias piores que existem no Estado. As piores. E eu já deflagrei aí nos meus vídeos várias vezes sobre isso. Se perguntar para uma criança de escola onde fica o aquífero Andrews, terras cultiváveis, onde fica isso, que se esse aquífero é grande ou não, a maioria não sabe. Tem várias perguntas que se você fizer para uma criança de escola, ela não vai saber. Agora, se fizer aquelas perguntas de escola, perguntas idiotizantes, de uma história idiotizante que não é a verdadeira história da humanidade, talvez para os meus filhos, eles não consigam dar a resposta que eles querem. E essa é a diferença que o Estado perseguidor, opressor, ditador está em cima de nós. E nós estamos pela liberdade, pelo livre-arbítrio, a livre escolha, educação livre, saúde livre e uma justiça mais igualitária e justa, e não injustiças promulgadas como essa aí de segurar o Renato preso indevidamente todos esses meses, inclusive de uma prisão preventiva ilegal, que eles fizeram, totalmente ilegal, pelos próprios autos deles. Eu vou começar a lê-los aqui, assim que o Renato desenrolar tudo, ler tudo lá, eu vou começar a lê-los aqui, vocês vão poder perceber o quanto foi ilegal e quem que citou isso, e que não foi a mãe de família, como dizem as más línguas, mas sim foi o Estado corrupto do direito positivo, desde o início, dos malfeitos, de não olhar para as provas contundentes. E é isso que eu peço para o Ministério Público. Se vocês não querem aceitar as provas contundentes da família, muito menos eu quero saber sobre as aberrações que vocês estão fazendo lá para proteger coleguinhas da política internacional. Ou ajeita essa baderna, ou me exclui. Como é que dizia o meu abuelo? Me risca aí o nome aí da comunidade, me risca aí o meu nome aí da cartilha de vocês. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Hoje até a minha caixa da R8 ficou viva aqui, vocês puderam ver. Então estamos sobre o efeito dos amigos da montanha presentes neste lugar.